Ana foi a esposa de Eucana e a mãe do profeta Samuel. Sua história é conhecida na Bíblia por sua fé no Senhor durante um período de grande angústia por não conseguir ser mãe. Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre Ana. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. A história de Ana na Bíblia está registrada no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. Embora ela seja citada brevemente no relato bíblico, tornou-se uma das mulheres mais lembradas de toda a Bíblia. O nome Ana significa graça, benevolência ou favor. Antes de ficar conhecida por ser a mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes, a história de Ana começa com um tom dramático. Sabemos que Ana era a esposa de Eucana, mas o problema é que Eucana também era casado com outra mulher chamada Penina. Embora Ana fosse a esposa favorita de Eucana, o convívio dentro daquela família não era fácil. Apesar de a bigamia ser algo comum nos tempos do Antigo Testamento, esse não era o modelo ideal aprovado pelo Senhor para o casamento. Inclusive, na Bíblia não há um único exemplo de lar que praticava esse costume e que não tinha problemas de relacionamento. Desde Abraão, Sara e Agar, Jacó, Raquel e Lia, até a própria família de Eucana, Ana e Penina, vemos que essa prática sempre foi seguida por muitos problemas familiares. Eucana, o chefe da família, era um levita da linhagem de Coate, mas não estava na linhagem sacerdotal. Ele vivia numa região montanhosa de Efraim e era um homem temente a Deus. Ele viajava regularmente a Siló para adorar ao Senhor, pois desde o tempo de Josué, o tabernáculo ficava naquele lugar. Alguns estudiosos acreditam que talvez Eucana tenha se casado com uma segunda esposa justamente porque sua querida esposa Ana era estéril. Se for verdade, então seu casamento com Penina tinha um propósito básico de gerar filhos na família. Como na família de Jacó, a rivalidade dentro do lar de Eucana era constante, sendo os motivos basicamente os mesmos em toda a família que adotava esse modelo de relacionamento com mais de uma esposa. Geralmente, a esposa que não gerava era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, frequentemente atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido para com uma de suas esposas. Ana, apesar de estéril, era a esposa favorita de Eucana, assim como Raquel, que também era estéril, era a esposa favorita de Jacó em detrimento a Lia. A questão da esterilidade, combinada com a irritação por parte de Penina, fazia com que Ana ficasse profundamente angustiada, por isso, ela chorava e não se alimentava. Sobre isso, o texto bíblico diz: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. De acordo com o texto bíblico, parece que o marido de Ana era sempre muito atencioso com ela, tentando confortá-la como podia. O escritor bíblico registra a preocupação de Eucana no versículo 8 do primeiro capítulo do livro de Samuel, onde ele diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana levava sua família a Siló todos os anos para cultuar ao Senhor. Em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo e a Bíblia diz que, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em sua oração, Ana pediu por um filho e fez um voto ao Senhor, prometendo entregar seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida e que sobre a cabeça dele não passaria navalha. Essa última característica mostra que possivelmente se tratava de um voto nazireu. Enquanto Ana orava com perseverança, Eli, que era o sumo sacerdote naquele tempo, a observava. Ele reparou que ela só movia os lábios, mas nenhuma voz audível saía de sua boca, concluindo, então, que ela estava embriagada. Sem discernimento, o sumo sacerdote perguntou a Ana até quando ela ficaria embriagada e aconselhou que ela ficasse longe do vinho. Ana respondeu ao sacerdote dizendo que ela era apenas uma mulher angustiada, derramando sua alma perante o Senhor. Ela não tinha tomado vinho ou qualquer coisa do tipo, mas estava apresentando de todo o coração sua grande angústia ao Senhor. Ana também disse ao sacerdote que ela não era uma filha de Belial, expressão que significava uma pessoa maldosa e sem valor. Diante disso, ele compreendeu a dor de Ana e a abençoou, dizendo: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana então partiu dali e seu semblante já não era triste. Após a família de Eucana voltar para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu um filho, ao qual chamou Samuel.
Ainda pequeno, Ana entregou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana levava uma roupa nova para Samuel. Esse seu filho se tornou um dos homens mais notáveis da Bíblia, sendo citado no livro do profeta Jeremias com um grau de importância semelhante a Moisés. Foi Samuel quem, usado pelo Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e, depois, Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Nos primeiros versículos do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, lemos a oração de Ana em forma de cântico de ação de graças ao Senhor. O conteúdo desse cântico é muito significativo, pois nela Ana reconhece a graça, o poder, a santidade e a soberania de Deus. Em sua oração, Ana declarou: "O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são pesadas as obras. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam vã foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. E ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. A última frase desse cântico de Ana é muito interessante, pois mostra que, embora vagamente, em sua oração ela previu o aparecimento do ungido de Deus, quando disse que o Senhor haveria de dar força ao seu rei e exaltar o poder do seu ungido. O termo original traduzido como ungido, nesse verso é o mesmo de onde vem a palavra Messias. No cântico de Ana, é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Sabemos que o filho primogênito de Ana, Samuel, foi quem ungiu o jovem Davi, da tribo de Judá, como rei de Israel. Foi da linhagem de Davi que, séculos depois, se levantou aquele em quem finalmente se cumpriram todas as promessas de salvação, o ungido do Senhor, o Rei dos Reis, cujo reino jamais passará, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Curiosamente, o cântico de Ana possui muitas similaridades com o cântico de Maria na ocasião em que o nascimento de Jesus foi anunciado. Se você gostou de saber quem foi Ana na Bíblia, compartilhe este vídeo com outras pessoas, inscreva-se em nosso canal e deixe seu comentário.